professor Paulo Júnior, né? Continuando os vídeos do primeiro ano. Agora a gente vai falar de um tipo de números em especial, né? São... Depende, tem livro que traz assim, né? Nomenclatura dele, tá? Desse conjunto, né? Escreve desse jeito. Tem livro que eu já vi que traz assim direitinho, que são o conjunto dos números irracionais. Muito bem. Em suma, esse conjunto, ele contém um tipo de número, tá? Qual tipo de número, professor? São as dízimas não periódicas. Porque as dízimas periódicas vocês sabem aonde estão, né? É no conjunto dos racionais. Como a gente está falando dos irracionais, então a gente vai falar de um conjunto diferente, tá? O que é uma dízima não periódica? Em suma, é um número com infinitas casas decimais que não tem um período, que elas não se repetem nunca, né? Então isso tem infinitas casas decimais. Um exemplo, obviamente, mais conhecido por todos os alunos é o número π, né? Que ele é aproximado para 3,14, mas ele não é 3,14. Ele continua infinitamente com números que não se repetem, né? Por exemplo, 14, que eu lembro, né? 14, 15, 5, 9 e... 14, 15, 5, 9 não, desculpa. 14, 15, 9, 2 e por aí vai. E continua, né? Depois disso eu não lembro bem mais. Como tem infinitas casas decimais, então a gente considera que a gente considera não. Esse número é uma dízima. Como não se repete, não periódica, tá? Então esse é um conjunto de números. Muito bem. É importante saber o seguinte, né? Que a interseção entre os irracionais e os racionais é o vazio. Ou seja, não existe número, né, que seja racional e irracional. Ou ele é racional ou ele é irracional, tá? Se ele for racional, ele pode ser, né, como a gente já conhece, tá? De forma bem simples, né? Ele pode ser um natural, um inteiro, um decimal, finito ou uma dízima periódica. Se ele for irracional, é uma dízima não periódica. Aí começam alguns desafios, né? Então, por exemplo, raiz quadrada de 4 sobre 3 é irracional? Verdadeiro ou falso essa informação, né? Pertence aos irracionais? Né? Isso aqui é uma informação falsa. Por quê? Porque esse raiz 4 sobre 3, ele é 2 sobre 3. Esse número aqui de cima pertence aos inteiros. Esse número aqui de cima, deixa eu ajeitar esse 2 aí, ficou muito feio. Isso é um 2 sobre 3. Esse número de cima, ele pertence aos inteiros. Esse número de baixo pertence aos inteiros, com exceção do zero. Ou seja, em suma, esse número é uma fração. Se esse número é uma fração, então quer dizer que 2/3 pertence ao conjunto dos racionais. Como ele está nos racionais, ele não pode estar nos irracionais. Agora, vou botar aqui mesmo. Exemplo 2 aqui. Raiz de 2 sobre 5 pertence aos irracionais? Sim, essa aqui é uma informação verdadeira. Em suma, você vai guardar também o seguinte, porque quando a gente fala de irracional, o pessoal lembra muito do π, né? Mas aí a gente vai aumentar aqui teu conhecimento de números irracionais. Todas as raízes n-ésimas de π, onde π é primo, esses números pertencem ao conjunto dos irracionais, tá? Então, raiz quadrada de 3, que é um primo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, todos eles são números irracionais. Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 5,
raiz cúbica de 7, todos esses são irracionais, tá? Então, já começa por aí. Se você faz uma fração, pelo menos tenta, né, fazer uma fração, e um dos números, que é esse aqui de cima, não pertence aos inteiros, então isso aqui não é uma fração. Como não é uma fração, então você está representando esse número aqui que não é racional. Então, se esse número não é racional, então é porque ele realmente é irracional. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês foi uma representação que eu fiz aqui, ó, para falar dos irracionais, bem no começo aqui do vídeo. R menos Q, né? Por quê? É exatamente isso aqui que acontece, ó. Você tem o conjunto dos números reais, né? Tá? Tem muito livro que erra isso aqui. E eu vou dividir assim ao meio, né? Erroneamente, mas eu vou dividir ao meio. Isso é o conjunto todo dos números reais. Ele está dividido em duas partes. Os racionais e os irracionais. Aí os racionais tem dentro deles, né? Um pedacinho aqui que é os inteiros. E dentro dos inteiros tem um pedacinho que são os naturais. Desculpa. Se você encontrar isso aqui na internet... Deixa eu fazer aqui o desenho mais tosco que eu já vi, né? Que é assim. Irracionais, aí aqui bota os inteiros, né? E aqui bota os naturais. Nada contra o formato, se você vai fazer isso poligonalmente ou com curva, tanto faz. O problema é isso bem aqui, ó. É porque esse desenho aí, que tem na internet, acredite, tá dizendo que existem elementos bem aqui, ó. Esses elementos bem aqui são números que são reais, mas não são nem racionais e nem irracionais, porque eles não estão dentro dessa parte, né? Então, esse aqui é o problema desse desenho aí. Então, cancela, tá? Não existe. Quem é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é a união entre os racionais e os irracionais. Por isso, quando a gente escreve assim, ó, quem são os irracionais? São todos os reais, tirando os racionais. Quem são os racionais? São todos os reais, tirando os irracionais. Porque se eu tiro todos os irracionais dos reais, quem que sobra? Os irracionais. Se eu tiro todos os irracionais dos reais, quem é que sobra? Os racionais, tá? Então, é por isso que a gente pode escrever dessa maneira, né? Então, antes da gente usar essa letrinha aí, porque tem autor que nem usa essa letra aí, quando quer falar dos irracionais, fala exatamente assim, ó. Opa, perdão. Fala exatamente assim. Racionais menos irracionais. Então, aquele número lá, né? Raiz de 2 sobre 3 pertence a quem? Pertence a esse conjunto. São os reais menos os racionais. É equivalente a dizer isso, né? Que raiz de 2 sobre 3... Que raiz de 2 sobre 3 pertence ao conjunto dos irracionais. E usar o izinho mesmo aqui. Vai depender de autor de livro, tá? Para simplificar a conversa, eu prefiro usar esse izinho mesmo aqui. Pois bem, então eu acredito que essa separaçãozinha aqui, ó, né, ela seja a melhor maneira de você identificar se um número é racional ou irracional, né? Se ele tiver dentro dessa situação aqui, dessa região, racional. Se tiver aqui, irracional, tá? Opa, ficou até umas formas estranhas. Se tiver aqui, racional. Se tiver aqui, irracional. E aí é mais fácil pensar assim, esse número é racional? Esse número é irracional, né? Muito bem. E outra informação importante que tem que ser guardada dessa aula é essa aqui. Que os reais são os racionais e os irracionais. Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre dízimas periódicas, tá bom? Então até lá, gente. Um abraço. Tchau.